Por que o Sasuke é tão odiado? É sobre isso que eu quero falar com vocês depois da vinheta. Fala, meu povo, como é que vocês estão? Tudo bem? Eu sou o Matheus e seja bem-vindo a esse canal. E olha, de uns tempos pra cá, uma coisa que tem me intrigado bastante é a respeito do fato de a galera odiar o Sasuke e ficar atacando hate na figura, no personagem dele. E eu sempre me perguntei o motivo disso, por que a galera odeia tanto ele assim? Fazendo uma análise pra entender um pouco da trajetória dele, me parece que a vida não foi muito gentil com o Sasuke. Ele cresceu num ambiente onde o pai e a mãe eram presentes, ele tinha um irmão mais velho, ele estudava e se dedicava na academia ninja, até aí ele teve uma vida normal. Só que aconteceu um fato tão marcante que destruiu a vida dele por completo, que foi o massacre do clã Uchiha. Então imagina só, ele passou o dia inteiro na academia ninja e ao perpassar o mesmo caminho que ele passou mais cedo, ele vê um monte de gente jogada no chão, sangue pra tudo quanto é lado e ele fica sem reação. O que é isso? Tio? Tia? E a primeira atitude que ele tem é de ir até em casa para procurar os pais e ver o que tinha acontecido, para entender deles se eles estavam sabendo de algo. Só que aí, de repente, quando ele chega lá, ele percebe que os pais estão no chão. E o autor daquele crime, a pessoa que consumou tudo aquilo, foi o irmão mais velho que ele tanto amava, que ele tanto admirava. Então, esse choque, esse trauma fizeram com que o personagem criasse uma casca, uma barreira e quisesse manter um distanciamento das pessoas à sua volta. Ele não queria saber de ninguém. E até aí tudo bem, porque é um direito dele querer se isolar e ficar, sei lá, sem conversar com quem quer que seja, né? Mas isso era um fato que incomodava as pessoas à sua volta. No entanto, no comecinho lá de Naruto clássico, não foi tão bem apresentado e não foi dada uma introdução do que de fato tinha acontecido com ele. A gente só teve aquele prelúdio de que ele queria ficar mais forte pra destruir um certo alguém. Meu nome é Sasuke Uchiha. O que eu tenho não é um sonho. Porque eu vou torná-lo realidade. Eu vou restabelecer o meu clã e destruir certo alguém. Até que ele se junta com o time 7, ele tá ali, faz algumas missões, ele participa dos exames Chunin. Só que depois que ele conheceu o Orochimaru, ele viu que era uma boa oportunidade dele ficar mais forte, que era o que ele queria para poder conseguir derrotar o Itachi. E por conta disso ele acabou deixando a vila e indo até o covil do Orochimaru para se enroscar nas cobras dele, né? Este é o começo. Em seguida a gente chega na parte do Shippuden, ele fica mais forte, mais velho, ele acaba incorporando o Orochimaru pra dentro de si para utilizar as técnicas dele e na sequência ele vai atrás do Itachi para conseguir ter a luta que ele tanto esperava. E depois de uma luta árdua, finalmente ele consegue derrotar o irmão dele, que foi o objetivo da vida dele, era a meta que ele tinha colocado para ele, que era ir lá e vingar o clã Uchiha, vingar os pais, derrotando o irmão dele. Todavia, quando ele descobre a verdade e vê que na verdade o Itachi não era o vilão da história, aí que o mundo desmorona. Então imagina quão grande não foi esse choque quando ele descobriu que na verdade o Itachi fez aquilo para proteger a vila e proteger ele próprio. Por conseguinte, ele decide fazer o quê? Vingar a morte do irmão, que foi ele que matou, por sinal. Na verdade, ele decide vingar por tudo aquilo que a elite de Konoha que tinham dado a missão pro Itachi de exterminar o clã Uchiha inteiro. E a equipe Taka tem um objetivo. A nossa missão é destruir a aldeia da Folha. Aí depois disso ele se junta a Akatsuki, ele faz uma aliança com o Obito, ele chega na conferência dos 5 Kages tacando terror, ele luta com o Raikage, ele luta com o Gaara, ele luta com a Mei e depois ele vai atrás do Danzo para poder derrotá-lo e ele consegue fazer isso. Só que nesse momento da história ele estava muito desnorteado, ele estava usando o Mangekyo Sharingan de forma desenfreada, sem saber das consequências que isso poderia acarretar para a visão dele, tanto que em razão disso ele acaba ficando cego e se fez necessário transplantar os olhos do Itachi para que ele pudesse obter o Mangekyo Sharingan eterno. No entanto, a vingança ainda não estava completa, porque ele ainda precisava ir até Konoha para poder destruir. Só que num dado momento ele acaba reencontrando o Itachi, e essa foi uma oportunidade que ele teve de poder conversar e entender as razões de fato para que o irmão tivesse feito tudo aquilo que fez. Depois da luta que eles tiveram com o Kabuto, o ciclo do Itachi se encerra ali e ele pede desculpas pro Sasuke por tudo aquilo que ele tinha causado para ele. Ele inclusive diz que qualquer decisão
decisão que ele tomasse a partir dali, o Itachi iria respeitar. E estaria de acordo, estaria tudo bem. Em outras palavras, era o próprio Itachi dizendo o seguinte: o que você fizer, tudo certo. Pra vocês verem como eram as coisas. Da mesma forma aconteceu com o Itachi. Quando ele decidiu matar os próprios pais, os dois entenderam também isso e falaram: beleza, se esse é o caminho que você quer fazer, tá tudo certo. Pra vocês verem como os dois tiveram as suas opiniões, as suas decisões respeitadas. Como ele ainda tinha aquela confusão mental, ele acaba revivendo o Orochimaru com a marca da maldição que tava na Anko, pra que ele pudesse reviver os Hokages pra ter uma conversinha com eles. Nesse diálogo que ele tem com os Hokages, ele acaba indagando e perguntando o que era o mundo shinobi, o que era ser um ninja para eles. Depois dessa conversa que ele teve, ele abriu a mente e tomou uma decisão. E a decisão foi de ir até a guerra para poder ajudar as nações ninjas aliadas. Só que ao chegar lá, ele tem uma atitude inesperada, porque além de ninguém estar esperando que ele chegasse lá, ele ainda disse que queria se tornar um Hokage. Só que a percepção, a visão que ele tinha do que era ser um líder, do que era ser um Hokage, era muito diferente da do Naruto. O Naruto só queria o vislumbre do cargo para que ele tivesse respeito, para que as pessoas pudessem respeitá-lo ou temê-lo, mas enquanto o Sasuke, na verdade ele queria ser o líder para poder fazer uma revolução, fazer uma mudança daquele cenário, daquele contexto do mundo ninja. E parando para analisar, isso daí é muito mais condizente com o cargo de Hokage do que aquilo que o Naruto queria propriamente. E por fim, depois de ter todo aquele embate com a Kaguya e depois da luta no Naruto, eu pude entender a complexidade que tinha esse personagem. Não à toa ele é um dos que tem o melhor background, uma das melhores histórias. Pode ser que ele tenha tido uma ou outra atitude controversa, mas tá tudo bem. Afinal de contas, é válido ele fazer uma análise introspectiva e entender o que é melhor para ele. Isso é válido. E isso só reforça a autenticidade do Sasuke, de maneira que ele faz as coisas sem se importar com o que as pessoas vão achar, se vão gostar, se vão discordar. Ele simplesmente vai lá e faz. Então, uma das justificativas para esse hate que ele leva pode se dar em função dele ter tido algumas atitudes controversas, algumas atitudes que a galera discorda, ou também em razão dessa personalidade que ele tem, desse estilo de vida mais frio que ele acabou tendo por causa daquele trauma na infância, né? Afinal de contas, não é tão simples assim você passar por uma situação traumática em que você presencia um massacre inteiro do seu clã e, inclusive, a morte dos seus pais pelo seu irmão. Então, quando você faz uma análise sucinta, sintática do personagem, você consegue minimamente entender as razões dele e entende mais a respeito do porquê dele ter tomado certas atitudes. Bom, então na minha percepção, eu não acho válido esse hate que ele toma, mas cada um, né? Então aproveita e faz o seguinte, comenta aqui embaixo o que você acha do Sasuke, se você gosta dele, se você não gosta, se você odeia, e assim a gente conversa e discute aqui nos comentários a respeito disso. Então é isso, pessoal, não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever nesse canal, porque isso me ajuda demais e eu fico extremamente grato com a sua ajuda, beleza? No mais é isso, muito obrigado e até a próxima!